Que faz análise de risco até. Faz. Ou seja, vincula isso com o Isso ChatGPT. para a AGU é uma ferramenta. Pense numa ferramenta como a plataforma Synapses do CNJ, que serve para difundir soluções de inteligência artificial e modelos. Você conseguir criar algo e espalhar para todos os tribunais, o potencial que você pode ter positivo para a justiça é muito grande. Você tem um contingente de quase 80 milhões de processos em estoque, em acervo. Você poder reduzir isso com o uso dessas ferramentas, se você se resguardar, né, do ponto de vista ético, é muito interessante. Eu fico pensando aqui, eu vou complementar a pergunta, mas só fazendo um adendo antes. Né? Para esses casos, acho que é um dos poucos casos que a gente não tem muita discussão jurisprudencial, que é a inserção de nome em Serasa. É dano moral em ré Y, não tem nem o que discutir. Né? Então, faz-se uma petição inicial padrão, faz-se uma contestação padrão e faz-se uma sentença padrão. Aí faz um recurso de apelação padrão, contra razões de apelação padrão e um acórdão todo padrão. É tudo padronizado. Por quê? Porque ali não tem nem discussão. Né? O advogado é um despachante, o juiz é um despachante, é todo mundo um despachante de uma tarefa absurdamente repetitiva. Mas é necessário que eu acesse o Poder Judiciário para que isso eu receba essa indenização. Né? Talvez a gente tenha mudança de mentalidade até em termos de, não, esse tipo de coisa a gente tem que dar um outro tipo de resolução. Esses meios tradicionais de resolução não fazem mais sentido. A gente conversou com a Carol aqui sobre isso, né, quando a gente estava falando de conciliação. Ela falou o seguinte, o modelo tradicional de conciliação, né, o modelo pelo menos arcaico de conciliação é o seguinte, concilie senão minha decisão é essa. Ou seja, na verdade, você vai conciliar se você não quiser o parâmetro jurisprudencial ou daquele juízo. E aí, não, eu não quero esse resultado, então vamos conversar aqui para a gente não chegar lá. Talvez seja isso, porque, por exemplo, responsabilidade civil. O STJ fala que tem um sistema bifásico. Né? Você tem lá análise do caso e parametricidade dos precedentes. A parametricidade o sistema traz. Isso aí. A análise do caso a gente viu que ele já faz. Inclusive, eu falei, reconhecimento de paternidade, ele até um viés aqui, né? Já pressupôs que a versão era feminina. Mas um preconceito um pouco talvez do ChatGPT. Mas enfim, ele colocou aqui linguagens cursivas, né, sobre o filho nasceu, ele tem obrigação, não é porque separou que se exime da obrigação, ou seja, ele foi bem além, ele desenvolveu o argumento, né. Então, eu fico pensando sobre isso, talvez agora o grande trabalho, né, seja o distinguish. Exatamente. Ou seja, a advocacia agora vai trabalhar no distinguish, porque o aplicativo traz o parâmetro, o aplicativo lê os fatos, e aí o trabalho humano vai ser dizer, mas vou tirar isso do bolo porque é diferente por isso, por isso, por isso. A decisão judicial, olha isso e fala, não, isso aqui é o caso padrão. O ChatGPT vai dar a decisão por indenização por dano moral. Isso é ótimo, porque quando você olha assim, ação, recurso especial, agravo, recurso extraordinário, agravo, sem contar os embargos de declaração. Então você vai vendo assim, né, em última instância, 5 linhas do embargo de declaração, no embargo de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário, não sei o que. Quando você vai olhando, né, e aí talvez, né, a ferramenta ajude, falar, isso aqui, se você não fizer o distinguish, talvez daqui a pouco vem uma matéria simulada, né? Sem distinguish não há conhecimento do recurso. Relevância jurídica, né? De recurso especial do STJ. Exatamente. É mais ou menos isso. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu pesquiso, foi até minha dissertação de mestrado, resolução de conflitos online. Então eu tento sempre enxergar como é que as ferramentas tecnológicas podem melhorar, né? Isso que a gente está lidando de uma quantidade grande de processos. Nesses casos que vocês falaram, de disputas massificadas, né? Disputa consumerista, por exemplo, você utilizar uma ferramenta dessa pode ser muito útil. Você incorpora ela a uma plataforma de online dispute resolution, de resolução de conflitos online, e ela vai ajudar uma pessoa que está sem um advogado a resolver aquela situação. A pessoa pode buscar uma conciliação, uma mediação, fazer a negociação e livrar o judiciário de mais um processo nesse intervalo. Mas isso que a gente comentou, existem alguns litígios que são complexos. Nesses casos, a gente tem que ter um pouco de pé atrás na aplicação de uma ferramenta como o ChatGPT, por exemplo. Um caso que eu comentei com o professor Leonardo, antes de a gente entrar no ar aqui, é de uma empresa chamada Do Not Pay, uma empresa do Reino Unido que lida com recursos de multa de trânsito. É uma quantidade gigantesca de ações anualmente. E ela começou a ponderar, utilizar o ChatGPT para assistir o demandado, substituindo um advogado no lugar dele. Isso acabou se mostrando mais um golpe publicitário em janeiro, só que agora com essa versão nova do ChatGPT, a 4.0, a empresa já prometeu automatizar todo esse processo.
A pessoa ligaria, registraria a demanda, haveria transcrição do áudio e automatizaria todo o processo de recurso de multa. Então a gente consegue pensar quantas pessoas no meio do caminho terão suas atividades impactadas por isso.